E aí, professor, aqui é o Patrick e eu vou apresentar o Noble para Sprint 3, qual a gente integrou o back com a API do trabalho de Java, junto com a autenticação JWT e principalmente o Oracle Apex, né, que foi o principal para garantir a funcionalidade desse aplicativo. Bom, primeiro eu quero mostrar todas as telas que não precisam do login para ter acesso. Aqui, por exemplo, o protocolo precisa do login, aqui precisa do login, campeonatos precisa de login, e o Apex, por exemplo, é só quem tem o role de admin para entrar. A tela que você consegue acessar aqui você também clicar em quero fazer uma denúncia, ele te joga para a tela de login e aqui também para a área de admin. A parte que você consegue ter acesso é sobre o projeto, que você consegue saber o que é sobre o app, a equipe, as informações da equipe, que é o GitHub, LinkedIn, tudo isso já foi mostrado na Sprint 2. A única diferença aqui que foi implementado é o modo escuro e o modo claro, a variação do tema, que era nos requisitos, que aí você consegue ir alterando para tudo. Aí tava no modo claro, mostrar no modo escuro, por exemplo, aqui, tudo certinho. Então eu vou criar uma conta aqui para começar a demonstração do app. Aqui, criar conta. Vou colocar meu nome. Assim. Aí o campo exige 6 caracteres, tá? Aqui. Conta criada, ele já entra. Agora ele te dá acesso, por exemplo, os protocolos que você tem. Você consegue ver os árbitros disponíveis, os campeonatos e a tela de Apex, como eu falei, só para quem é admin, então você não consegue ver. Como a autenticação é do JWT, ele te retorna um token toda vez que você faz o login. Então eu vou fazer a demonstração aqui no Swagger da API, que aqui você coloca o seu e-mail e a senha, e quando você executa, ele te retorna código 200, tudo certo? Te retorna um token certinho, token JWT, com o e-mail, o nome que você colocou e o seu role, que é se você é usuário ou se você é admin. Uma coisa que eu acho interessante de mostrar aqui é que mesmo se a gente parar a aplicação, aqui, deixa eu só fechar e abrir de novo. Enfim, mesmo se a gente fechar e abrir essa aplicação, ele vai jogar a gente de volta pro login, porque o Async Storage ele fez a função de segurar, né, esse token, além do username que foi preenchido, a role do usuário e tudo mais. Então ele mantém o login feito sem desconectar. Bom, agora eu vou mostrar a parte mais importante do projeto para mim, que foi a participação do Apex. Foram criadas algumas tabelas, algumas sequências e procedures, além dos endpoints que eu vou mostrar depois. Mas primeiramente foi criada a tabela de auditoria, né? Que aí essa tabela de auditoria no Oracle, cada vez que o app verificar um árbitro, ele vai inserir um registro com o score calculado, os status retornados e a timestamp, que ele gera um log completo de todas as verificações. Tem a tabela de denúncias também, que é a tabela de denúncias do nosso app, no qual ele gera um protocolo por uma sequência Oracle. Não é pelo app, não é pelo Spring Boot, que aí isso garante uma unicidade e rastreabilidade. A gente criou uma sequência aqui também, a sequência de protocolo, que é responsável por gerar os protocolos oficiais da denúncia. Então, cada denúncia vai receber um número único e sequencial, que é gerado diretamente pelo Apex também. E agora entra a parte que acho que é a mais importante de todas, porque é o que permite o app ter funcionalidade, que é essa procedure de calcular o score do árbitro, que sem ela a gente não consegue fazer denúncia, não consegue fazer nada. Ele é o coração do sistema, porque ele recebe o ID do árbitro e ele calcula o score de risco com três critérios que foram inseridos, de acordo com o piso. Que se for uma denúncia nova, nos últimos 7 dias, elas valem 50 pontos cada. Que aí a denúncia nova ajuda para saber se foi um jogo próximo, se o árbitro estava nesse jogo. E as denúncias que estão em análise valem 30 e as que são antigas, acima de acho que 90 dias, valem 10. Esse score ele é limitado em 100. E a partir disso, desse score, ele classifica o árbitro liberado. E aí, se ele tiver liberado, a gente consegue fazer a denúncia. Se tiver em alerta também, consegue. E a partir do momento que o árbitro ele é bloqueado, já não consegue fazer mais a denúncia. Então ele vai checar tudo isso na hora que for fazer o protocolo, gerar a denúncia, para ver se o árbitro pode receber ou não. Tudo passa pelo Apex. E aqui são todos os endpoints que foram utilizados para essa aplicação. Aqui primeiro o de auditoria, que ele retorna as últimas 50 denúncias registradas, ordenadas por data, que aí serve para fazer a auditoria que eu expliquei. Tem também o endpoint do get do linhas e-mail, que ele filtra as denúncias pelo meio de quem denuncia, que aí só o usuário comum consegue ver os próprios protocolos, sem ter acesso às denúncias dos outros. A do ranking também, que agrega as denúncias por árbitro, que aí eu usei count e sum,
e retorna os 5 árbitros mais denunciados. E aí eles ficam expostos lá no ranking de quem é admin. O do registrar, que é o push, que ele serve basicamente para gerar o protocolo no formato específico do Noble. E por último, o get do verificar, que é o mais importante, que ele calcula, ele chama o calcular score árbitro, que aí ele vai buscar o nome do árbitro e registrar a verificação na auditoria. Aí ele é obrigatoriamente chamado antes de qualquer denúncia. Se ele retornar bloqueado, o aplicativo vai impedir que registre o árbitro. Agora eu vou mostrar tudo isso na aplicação, como que é feito. Voltando aqui pro app, como pode ver, o usuário comum não consegue acessar a central de integridade. Então eu vou ter que logar aqui como admin. A gente já tem uma base de um admin pronto aqui. E aí vou entrar nele. Aí, o administrador já, ele consegue ver todas as denúncias no sistema certinho. Então tem 10 já, que a gente fez uns testes antes. E aí, a partir daqui, ele consegue acessar aqui os protocolos e ver os protocolos, que são as denúncias geradas. E elas foram geradas com o padrão que eu falei, certinho. E elas estão, tem as bases que dá para filtrar de nova, que são as novas, em análise, as que estão em análise e as que já estão resolvidas. E aí o admin ele pode fazer, por exemplo, vir aqui numa nova e colocar em análise. Por exemplo, esse aqui, a 002. Colocou em análise, ela entra aqui em análise. E aí você dá pra ver o relato completinho, certinho aqui. E ele também consegue deixar ela resolvida. E aí ele escolhe o veredito improcedente ou procedente. Aqui, por exemplo, vamos colocar que foi improcedente. E aí ela dá como resolvida. Improcedente aqui, resolvida. O admin consegue também vir aqui no árbitro e mudar o estado de cada árbitro, tudo, ó. Aqui, por exemplo, no juiz Rafael, que a gente testou também agora, ele consegue vir aqui, mudar a data de nascimento, nome e o status dele, deixar ele suspenso, inativo ou ativo. Botar ele ativo e aí atualiza certinho. Posso adicionar um novo árbitro aqui também. Por exemplo, não sei, vou colocar assim. E aí a data é padrão, então. E aí eu vou deixar ele ativo. Aí criou. Posso vir aqui apagar também o árbitro, sem nenhum problema. Ele também aqui na aba de campeonato, ele tem acesso, ele pode também registrar um campeonato, ele pode apagar um campeonato, ele pode editar um campeonato. Então o campeonato teste aqui, por exemplo, pode mudar a categoria, mudar o ano. Teste novo. Pro ano que vem, por exemplo, também consegue atualizar. E aí o principal que ele tem acesso aqui é a aba do Apex. E aí é a central de integridade que eu expliquei, que aí eu deixei um sobre explicadinho aqui, que toda denúncia passa pelo Apex, que calcula o score de risco de 0 a 100 via o Procedure PLSQL que eu mostrei. E aí o árbitro com score de mais 70 são bloqueados automaticamente. E aí tem um risco do árbitro, por exemplo, que é o Daronco, que ele está bloqueado, aqui está sobre análise, aqui está liberado. Vou fazer uma demonstração voltando lá para o user. Aqui. Vou voltar para como se fosse um usuário comum, novamente, para poder registrar uma nova denúncia. Pronto, fiz o login. E aqui tô. Protocolos, início. Fazer uma denúncia. E aí, aqui é a aba que você pode denunciar. E aqui é a aba mais importante, que aí você vai ver se pode ou não. Por exemplo, eu vou escolher aqui o árbitro, o Daron, que eu mostrei que estava bloqueado. Só que quem é user não consegue ter acesso a isso, ele não consegue ver. Então, vou colocar um relato aqui, por exemplo. Assim. Aí, o que é para acontecer aqui é ele fazer a verificação e como o Daronco já está bloqueado de receber, é para ele não deixar passar. Então, ó, quando você tenta fazer, ele avisa que o árbitro está bloqueado, que ele já tem muita denúncia e que as denúncias estão temporariamente suspensas para esse árbitro até a análise de comissão. Ok. Aqui ele mostra, ó, bloqueado, que ele já tem muita denúncia registrada. E aí vou pegar um árbitro que a gente estava liberado, que estava em alerta, o Rafael Klaus, e aqui verificar e enviar. Pronto. Agora sim foi para ele. E aí ele gerou o protocolo, tudo certinho, com o nome. E aí, voltar nisso aqui, você vai ver isso aqui em protocolos, já atualiza e coloca aqui. Novas, aqui, a 0022. Vou voltar novamente agora com a denúncia registrada, aqui na aba de admin. Entrar aqui. Uma coisa que eu esqueci de ressaltar é que, por exemplo, se o árbitro ele tiver uma denúncia registrada a ele, você não vai conseguir apagar, vai dar falha. Aqui eu mostrei apagando porque ele não tinha nenhuma denúncia direcionada a ele.
Então, aqui nos protocolos, surgiu a nova denúncia, cadê a 0022, do Rafael Claus. Relato, o árbitro não acompanhou indevidamente. Aí ela entra no auditório aqui, ó, colocou ele anúncio em alerta. Aqui era o que a gente testou antes. E aí eu venho aqui, por exemplo, e avanço para análise. Em análise, resolvo como procedente. E aí ela entra aqui como resolvida também. E aí bloqueou ele, porque ele passou do score. Mas ainda não vai mostrar aqui na auditoria, porque tem que fazer o teste de testar a denúncia nele. Então eu vou retornar aqui rapidinho de novo, só para demonstrar que funcionou. Então, vou voltar como user comum. Tentar fazer uma denúncia para o Rafael Claus, outra. Também. Pronto. Ele está bloqueado, como foi demonstrado ali. E as denúncias para ele estão temporariamente suspensas, então é a demonstração que funcionou. Então, só para confirmar aqui, voltar lá novamente. Aqui na auditoria, e aí atualizar, e ele tá aqui como bloqueado. Entendeu? Então essa auditoria, ela checa as denúncias que são, as novas denúncias que são recebidas e joga tudo aqui, para ver se o árbitro ele pode ou não. Então, basicamente é isso. Sem o Apex, a aplicação não funcionaria, porque ela não conseguiria ver se o árbitro está disponível para receber as denúncias ou não. Ela joga tudo aqui na auditoria, ela permite que eu avance uma denúncia para resolvida ou não. Então foi essa a demonstração do nosso projeto. Basicamente mostrei o Apex aqui funcionando, para que ele servia. Mostrei também o CRUD completo de deletar, excluir, alterar cada coisa, cada campeonato, cada árbitro. Também de alterar o status do protocolo aqui. E também aqui o modo claro, o modo escuro, o sobre o app e a equipe. E foi isso.